preparado, porque nós temos uma missão, né? De fazer essa grandiosa obra, e ela não pode parar. Glória a Deus. É o que a Bíblia diz, uma igreja tem salmos, hinos, louvores, outro tem um versículo para ler, né? Mas de repente alguém, né, não tem, vai receber nesta noite. Amém. Glórias a Deus. Vamos ter, mas se não tem, a gente recebe porque o Pai é bom. Glória a Deus. Glórias a Jesus, né? Nós vamos ler a Santa Palavra de Deus no livro. No livro de Isaías, capítulo 63. Glória a Deus. Glórias a Deus. Isaías 63. Eu vou ler 6 versículos, né? A gente já vai acompanhando com os homens aí. Glória a Deus. Deus tem uma mensagem para nós nesta noite, né? Amém. Antes de ler a palavra, eu vou fazer uma oração para que Deus venha falar. Que não seja a mensagem do homem, mas venha do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E nós precisamos ouvir Deus, né? Não o homem, mas Deus. A gente é simplesmente um porta-voz, é uma ferramenta, né? É um instrumento na mão do Senhor para a glória dele, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Glória a Deus. Amém. Oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Eu oro e nós oramos no nome do Senhor, declarando a nossa vitória, pedindo que o Senhor venha poderosamente abrir os nossos corações através da tua santa palavra, pois ela é a verdade, é a vida, é o poder e as glórias para sempre. A tua palavra que nos direciona, a tua palavra que nos alimenta, a tua palavra que abre uma visão espiritual. É pelo poder da palavra que nós estamos vivos, e esta palavra nos conduzirá à tua santa glória, não somente pelos nossos pecados, e sara a nossa terra, não só hoje, mas para sempre na tua santa presença. Amém, Jesus. Amém. Isaías 63, versículo 1 a 6, né? O subtítulo diz assim: Deus salva e vinga o seu povo. Estão matando pelo mundo afora, né? Na Nigéria, na África e outros países estão matando, né? Estão destruindo o corpo físico do povo de Deus. Mas Deus, na sua ilha, Ele vai fazer a vingança lá no final. Está escrito que nós vamos ouvir e sentir que Deus é um Deus de justiça e de juízos. Louvado seja Deus. Amém. Olhando assim com os olhos humanamente dizendo, parece que o povo está perdendo. Eles estão matando os crentes. Desde a antiguidade eles matam filhos de Deus, filhas de Deus. Aqui, graças a Deus, nós estamos sossegados. Mas não está no mundo. Estão sendo enforcados, degolados, enterrados vivos, porque prega a verdade. E Deus está vendo tudo. Então vai chegar o dia da vingança do Todo-Poderoso, né? Então diz que Deus salva e vinga o seu povo. Quem é este que tem de Edom, de Bósra, com vestidos típicos? Este que é glorioso em suas vestiduras, que marcha com sua grande força? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha as tuas vestiduras, e os teus vestidos como o daquele que pisou no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Porque o que da vingança está no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E eu olhei e não havia quem me ajudasse. Espantei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me sustentou. E pisei os povos na minha ira,
Embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Glórias a Deus. Podem sentar, irmãos? Podem sentar? Glórias a Deus, né? Glórias ao Senhor. Quem dos irmãos sabe que esse é lagar? Quem dos irmãos sabe que é lagar? Lagar. Então eu vou ter que explicar o lado natural para os irmãos entenderem o espiritual. Né? Porque se for só o lado espiritual, vocês não vão entender. Então tem que entender o lado natural e tem o lado espiritual. Né? Nós conhecemos no dia a dia, né? No sul do Brasil, o povo planta muita vinha, muita uva, né? As vinhas são muito grandes. Então, olha, hoje tem um processo industrial, mas antigamente a uva era pisada no lagar. Eles colhiam a uva, lançavam um tanque pequeno ou grande, dependendo do tamanho da propriedade, e a família inteira entrava dentro do tanque para pisar uva. Todo mundo de bermudão, atolado até aqui na uva, pisando, para fazer o vinho, né? Ela pisada nos pés. Vocês podem puxar na internet, vocês acham lagar. A família inteira era amassando uva nos pés, para fazer um vinho, né? De primeira qualidade. Eles podem lavar os pés, mas tem gente que está cheia de folheira nos pés, né? Que vai tomar um vinho artesanal. A pessoa atolada até aqui pisando uva, depois você vai tomar um caldo da uva, né? Mas é pisado no lugar. E o que nos chama bastante atenção é que o Senhor é uma profecia que vai se cumprir. O Senhor Jesus disse que eu sozinho pisei no lagar. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o povo de Deus é uma vinha, né? Que serve a Deus em espírito e verdade, é uma vinha nos seus conformes. É uma vinha que lhe agrada, é uma vinha saborosa, tem um vinho verdadeiro. Né? Louvado seja Deus. Amém. Jesus deixou bem claro que Ele é a videira. Estamos contando lá no Testamento. Eu sou a videira e meu Pai é o lavrador. Né? Nós somos as varas, e através do tronco nós produzimos coisas boas para a glória de Deus. Né? Existe aquela vinha que Deus planta, mas o homem, a mulher sai da presença de Deus e agora começa a produzir uvas bravas. Né? E o mundo são vinhas bravas, e ela precisa ser pisada também no lagar. Louvado seja Deus. Amém. Né? E nós observamos, a gente vê na palavra de Deus, que lá no Apocalipse, que a vinha, né, é de um fruto amargo, de um fruto ruim, de péssima qualidade, vai ser colhido primeiro. Né? Vai ser colhido primeiro para ser espremida. Mas o povo de Deus é a vinha especial que estamos ligados. Louvado seja Deus na vinha verdadeira. Glórias a Jesus. Né? Aqui no Apocalipse, louvado seja Deus. Né? Joel 3, 13 e 14 diz assim: e o anjo meteu a sua foice à terra e intimou colheitas de uvas da terra e os lançou no grande lagar, na ilha de Deus, uvas bravas. Está em Joel 3, capítulo 3, versículo 13 e 14. As uvas bravas, que elas são pisadas, mas o seu vinho é venenoso. Né? Seu vinho é venenoso. São as pessoas que se esqueceram de Deus, são as vinhas amargas. Até o próprio povo de Deus, lá no Salmo 80, né? Versículo 8, Deus diz assim: eu trouxe uma vinha do Egito, uma vinha boa, uma vinha, com a presença de Deus, ela deve produzir, né? Um vinho bom. O Egito simboliza o mundo, mas ela vem, né? Ela veio do Egito, Deus se manifestou no meio do povo, Deus pôs a palavra no coração do povo, mas quando ele plantou na terra prometida, elas produziram uvas bravas, ruins, né? Então essas uvas bravas são colhidas, né? Os perseguidores
Deus, dos filhos de Deus, aqueles que perseguiram Jesus, seus discípulos, que derramaram o sangue deles. E a Bíblia diz que Deus é vingador do seu povo. Desde Abel até Zacarias, porque na época foi escrito na época de Zacarias, uma boa parte da Bíblia. Deus vai requerer o sangue e do sangue derramado. Mas de lá para cá, milhares, milhões de pessoas já morreram por amor a Cristo, o sangue foi derramado. Lá no Salmo 58, versículo 10, 58, 10, se nos vem da memória, diz assim: e o justo pisará no sangue dos ímpios naquele grande dia. Haverá justiça. Louvado seja Deus. É o Deus justo. Ele contempla todas as coisas, né? Ele deixou o homem no seu livre-arbítrio para viver e fazer o que quer, mas depois ele vai trazer a juízo. Louvado seja Deus, né? E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Um estádio é 150 metros, né? Então eu fiz o cálculo, 1.600 estádios, né? Um estádio de 185 metros, fiz as contas, 296 quilômetros de sangue, um rio de sangue, que vai correr contra o Senhor, sozinho, pisando na garganta com as luvas, misturando tudo. Correu um rio de sangue de 296 quilômetros de comprimento até São Paulo, né? Os seus inimigos, daqueles que pisaram o Filho de Deus, a noiva e o Cordeiro. Deus é um justo juiz. E nós estamos lá de cá, graças a Deus. Estamos ligados, né? Na videira produzindo frutos bons. Quando lemos alma para Jesus, produzimos bons frutos. Embora eles sejam amargos aqui, mas eles são transformados pelo poder de Deus. Eles são convertidos, eles são libertados. Louvado seja Deus. Amém. Como é bom andar com Deus, né? Nós temos certeza que estamos produzindo coisas boas, agradáveis ao nosso Senhor. Glórias a Jesus, né? Em Joel capítulo 3, versículo 2, diz assim: o juízo de Deus congregarei todas as nações, eu os farei descer no vale de Josafá. Esse vale de Josafá tem dois nomes, chamado Vale de Josafá e o Vale do Argedon. É a mesma coisa, é um grande vale de Israel. Agora no final dos tempos o Senhor vai trazer descer todas as nações do mundo inteiro, vão invadir Israel. Quando Israel estiver perdendo a batalha, o Senhor entra no seu juízo. Eles serão ali, né, castigados, serão destruídos, segundo a palavra de Deus. Isso vai acontecer. Depois que levou 700 mil anos, mas aconteceu, se cumpriu, né? Piamente as profecias, porque o que sai da boca de Deus não cai por terra. Amém. Louvado seja Deus, né? Então ele disse que vai remir e ali vai pisar as uvas e vai moer tudo, e as suas vestes ficarão salpicadas de sangue. Glória a Deus. Vai ficar manchado, né? Vai ser horror para toda a carne. Louvado seja Deus. Em Apocalipse 19:15, né? Sai da sua boca, da boca do Senhor, uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo vai se regerar com servo de ferro. Pessoalmente pisa no lugar do rio do furor da ira do Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Ainda no dia de hoje, Deus já exerce juízo na terra. Já teve aqui alguns meses atrás, alguns anos atrás aqui, né? E a pessoa às vezes ele se atropela, o pastor pisa, derruba, uma rebelião, destrói a vida do servo de Deus que luta com amor, com carinho na obra. Aquela pessoa na hora não sente nada. Deus não manda fogo, como antigamente mandava fogo, o Senhor na hora já virava assim, não. O Senhor dá um tempo para aquela pessoa se converter. É a graça e a misericórdia de Deus sobre as pessoas. Mas se ele ou ela não se converter, então ele
reis de Jesus, né? O Herodes, por não dar glória a Deus, o anjo veio da peste e morreu comido de bichos. Amém. As pessoas que se rebeliam, não é o nosso caso, graças a Deus a gente não vê essas coisas, mas por aí, mas rebelião derruba o pastor, não gosta do pastor, se atirava com o outro do jeito deles. Irmãos, isso é rebelião. E a Bíblia Sagrada nos diz que rebelião é como um pecado que venceria. Deus está irado, né, com os rebeldes, estão infiltrados nas igrejas de Deus, fazendo uma mesma transformação, porque achou um espaço para trabalhar na casa de Deus. Mas aonde tem o atalaia, a Bíblia diz que o atalaia é aquele que vê a distância. Quando alguém vem atraído pelo poder da palavra, Deus arrebenta esse que veio para ouvir a palavra. Quando a pessoa vem para poder ver se tem bênção, para poder vir buscar depois, Deus arrebenta que uma pessoa não vem por causa da palavra, ele vem com outras intenções. Falo isso porque eu sabia ao longo de 40 anos. Outros iam para a igreja porque precisavam arrumar uma namorada. Até que um dia o senhor pega ele ou ela e liberta, e salva. Glória a Deus. Ainda é abençoado. Mas, se o homem ou a mulher não vigiar, leva para fora. Ele fazia uma pescaria dentro da igreja, e leva a pessoa que não cuida. A pessoa se perde por lá. Mas sempre Deus levanta um sentinela. Ele vigia. Ele aconselhar aquele homem ou aquela mulher que está sendo atraído pela raposa, macho ou raposa fêmea. Então, eu sempre quando dirigi a igreja, o senhor me mostrava o que a pessoa ia fazer. Aí eu via que aí você estava caindo na boca do satanás, eu ia conversar com ele. Às vezes você estava falando da gente, e às vezes se revoltava. E no dia que você levava embora, desviava. A Bíblia diz, está lá no Salmo 69, versículo 65. Aquele que não quer a bênção de Deus, está escrito, a maldição acompanha. Não quer a bênção, o que quer? É vida ou morte? Tem gente que escolhe a morte, mas quem escolhe a vida permanece para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Deus está. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Grande obra na terra. Louvado seja Deus. Houve e haverá um povo que será castigado com espada para matar, os cães para o arrastarem, as aves dos céus para devorarem, e destruírem. Jeremias 15:3. O Senhor tem castigado pessoas com esses 4 gêneros. Gênero seria uma ferramenta, 4 tipos de ferramenta. Aqui fala os cães, as aves dos céus. As pessoas são castigadas porque não querem dar ouvido à santa palavra de Deus. Então tem o sofrimento. Tem sofrimento que é por causa da rebeldia. E tem sofrimento que vem porque você é fiel. Tem vários tipos de sofrimento. A Bíblia diz que quando alguém nos persegue por causa da nossa fidelidade, é agradável aos olhos de Deus, porque primeiro passou por isso com o seu filho. Passou por esse sofrimento. O seu discípulo passado, e nós não somos melhores. E nós passamos. E a Bíblia diz que o homem e a mulher de Deus, os fiéis, para entrar nos céus, nós somos purificados no fogo. Nós olhando para em Coríntios, capítulo 3, se não estuda melhor, no capítulo 3, versículo 9, por aí, nós somos provados. E quando tem aquela aflição, nós temos que louvando e dando glória a Deus, então nós somos aprovados. Quando a pessoa fala assim, por que eu sou crente, estou passando por isso, passando por aquilo, e Deus não está vendo? Então a obra daquela pessoa se queimou. Mas diz o apóstolo Paulo, e se permanecer, mesmo assim, se permanecer na presença de Deus, o tal será salvo. Louvado seja Deus. Amém. Glórias a Jesus. E essas uvas pisadas no lagar do Senhor, e para aqueles que se perderam, para aqueles que não guardaram a palavra, outros nunca creram na palavra, foram perseguidores, lá no Isaías 66, versículo 24, o último versículo
somos abençoados na terra. Louvado seja Deus, porque nós temos prazer na lei do Senhor. Glórias a Jesus. Amém. Eu vou guardar a palavra, viver a palavra, né? Nós, homens e mulheres de Deus, sempre Deus prepara um momento para a gente fazer um devocional com Deus, né? Louvado o Senhor, né? E muitas vezes a gente levanta para correr de madrugada, aproveita ali, ora 10 minutos, não vai correr orar 10 minutos, né? Fala com Deus, né? Lá em Provérbios, capítulo 8, verso 17, 18, 19, assim: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, riquezas de honra acharão. Nós vamos encontrar bens permanentes buscando a Deus. Todo ouro e toda prata pertence a quem? Ao Senhor. Amém. Aí nós encontramos outro versículo: onde está o nosso coração? Falei em São Mateus, capítulo 5, de memória, capítulo 6. Onde está o vosso coração? Ali também está o vosso tesouro. Amém. Glórias a Deus, nosso tesouro está nos céus. O homem rico aqui na terra não é rico para com Deus. Se não tiver Jesus, é o mais pobre da terra, né? O Jó me faz lembrar, né? A passagem de Jó, ele diz as suas aflições, as suas dores, né? Eu vim nu e não voltarei. Louvado seja o Santo nome do Senhor, né? Glorificar a Deus nas nossas aflições. Quando a pessoa não é convertida, não consegue, mas se for convertida, que é o Espírito Santo, a pessoa consegue glorificar a Deus nas dores, nas aflições, né? Nós conseguimos, por causa da graça, né, que está derramada sobre os nossos corações, né? A nossa esperança é que nós somos salvos. A Bíblia diz que, né, nós somos salvos pela fé, temos que crer, né? Nunca vi Deus, nunca vi Glória a Jesus, Deus. nunca vi o Espírito Santo, mas nós percebemos Aleluia. a ação dele, a presença dele, o amor dele, os livramentos que seus anjos nos proporcionam, né? Deus em casa resolveu me tirar o muro para poder, né, ver a distância que tinha lá que tinha que fazer o negócio. Não, o menino abriu o portão na moto, vinha lá da rua, viu? Eu estava lá dentro, abriu o portão, quando o portão foi me prender no braço, eu levei um subaco nesse braço aqui, assisti e girar, bateu lá dentro. São livramentos, são bênçãos de Deus. Somos agraciados. O Senhor estava presente quando viu que ia pegar meu braço e deu um tapa. Eu girei. O portão encostou. Assim de lado, assim. Quando alguém falou assim, sai! O portão fechou. E se não tem a graça de Deus, eu poderia estar com o braço prensado. O portão ele abre assim, mas eu uma grade assim. Eles foram de nada, né? Mas nós somos guardados. Somos protegidos. Glória a Deus. Aonde nós vamos, podemos ter certeza absoluta que tem no mínimo um anjo ali protegendo com a espada de fogo. Glórias a Deus. Amém. Nos dá o livramento, nós somos enriquecidos pelo poder da tua santa palavra. Louvado seja Deus, né? Glórias a Jesus, né? E muitas das vezes as pessoas que não andam com Deus, estão muito longe de Deus, eles são alcançados pela morte, né? A Bíblia chama de lá de Jó, falando do rei dos terrores. A pessoa é alcançada pelo mal. Você está tão longe de Deus. Tem pessoas que estão lá no mundo sem Deus, mas ele guarda que tem um projeto, e aquela pessoa tem um desejo de coração que um dia andar com Deus. Então Deus guarda esse povo. Está lá no mundo sem Jesus, muitos anos. Tinha o desejo de ser um cristão e não perseguiu os livramentos, mesmo lá no mundo. Já tive morto 2 vezes e revivi. Tive morto. O senhor já falou de uma certa feita que meu servo era para tu estar na campa fria há muitos anos. E ele não deixou eu partir, porque senão eu partia sem salvação. Eu tinha lá aquele desejo de coração de um dia andar com Deus, sem Deus liberdade, mas estava no mundo, estava preso. Precisava de uma libertação. E um dia a graça me alcançou. Eu procurei a casa de Deus, ouvi a palavra e o Senhor trouxe a libertação. Aleluia. O Senhor tinha um projeto, ele guarda muita gente. Se Deus não guardasse todo mundo, o mundo tinha acabado. E Jesus está aí, bebendo cachaça, Deus guarda, porque
venceu a morte e venceu ao inferno. Ao terceiro dia, ele morreu na cruz, ele desceu as partes mais baixas da terra, pisou na cabeça do Satanás e tomou a chave do inferno e a chave da morte. A autoridade está nas mãos do Senhor. E nós, cada dia mais abençoados, porque nós estamos na presença do Senhor, carregamos aquele temor de Deus no coração, procuramos fazer o que é bom, o que é justo, o que é reto, o que é agradável. E a Bíblia diz que os passos dos justos, né? E é abençoado pelo Senhor. Quem sabe por onde nós andamos, o que nós desejamos nas nossos corações é ter as pessoas libertas, salvas, cheias do conhecimento de Deus, né? E as pessoas precisam conhecer a Deus pela oração, através da oração, através da leitura da palavra. Muitos homens e mulheres saem da presença de Deus por falta de conhecimento. Nós encontramos em diversas partes da Bíblia que diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós conhecemos e colocamos em prática, nossa vida muda, fica diferente. Louvado seja Deus. Amém. Alcançamos, né, a graça, a bondade de Deus, as bênçãos, né? Nós queremos para amanhã, mas é no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. Deus está fora do tempo. Ele criou um tempo para a humanidade. Glória a Deus. Dias, meses e anos para a humanidade, né? Mas ele está fora do tempo. O apóstolo São Pedro deixa bem claro que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos, né? Então, a Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7, né? Então, pode ser 6.000 anos. Tudo que existe foi projetado lá na eternidade. E isso cumprido, né? É como o engenheiro que faz um prédio. Primeiro ele faz a planta, o encanamento, o elétrico, o hidráulico, e tudo, onde vai, os apartamentos. É tudo desenhado no papel. Deus é a sabedoria, o autor da sabedoria, ele fez um projeto. Lá na eternidade, isso cumpriu o seu projeto até chegar o dia, né, dele fazer a colheita das uvas bravas, pisar no lagar e pegar as uvas, né, especiais, ligado na videira, né. Nós vamos para o jardim de Deus, louvado seja Deus. A nossa vida não passa assim, né? A gente não tinha como de repente dar uma apagão aí, acordar na glória do Senhor, né? Então temos que estarmos preparados, né? Na presença do Senhor, sempre esperando a volta de Jesus a qualquer momento. De repente pode vir na madrugada, né? E nós estamos preparados para subir. Temos defeitos? Temos. Somos, ser humano é problemático, né? Mas Jesus veio para os doentes e o seu bálsamo nos cura, nos liberta, nos faz um homem ou mulher diferente, né? Louvado seja Deus. Ele vai entrar nos céus, ele vai nos purificar, tirar o comunchinho que tiver nas nossas peças espirituais, porque nos céus não há nada. Amém. Ele é o povo lavado, redimido no sangue do Cordeiro de Deus. Amém. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos concluir. O que separar os justos? Aí diz: os indivíduos, pois resplandecerão como resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas para sempre e eternamente. Daniel capítulo 12, versículo 3. É bom conhecer a palavra, porque depois você começa a ensinar e nós vamos resplandecer como uma estrela nos céus. Uma estrela brilhando para sempre eternamente, mas não. São milhões de cristãos já salvos. Muitos ainda estão no pó da terra, muitos estão de pé. Mas o que não pertence ao Senhor, o que tiver dentro das igrejas por aí, fica tudo, né? Deus coloca o selo no seu povo, né? Que é aquela pessoa, né, que serve a Deus dentro do coração, tem o selo de Deus.
está preparado para o dia do Senhor, né? Glórias a Jesus. Deus é bom, na sua misericórdia para sempre, que nos guarde dos livros maus e dirige os nossos passos para vivermos para a sua glória, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus, tá? E aí, a palavra, Deus